Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo aqui pela TV Semana. É ao vivo, assim, com Semana Esportes para você nesta terça-feira. Bom, André, claro, você vai ficar feliz, assim como a imensa nação azul celeste, porque nós vamos destacar o Cruzeiro, né? E quem teve um bom rendimento, uma boa atuação no final de semana foi o Arrascaeta, né, na vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras no último domingo, jogando no Mineirão. E o Arrascaeta foi ouvido pela reportagem, né, foi ouvido pela imprensa depois da partida, né, e comemorou o gol e valorizou a vitória conquistada pelo Cruzeiro no Mineirão. Vamos ver? Ali sendo decisivo nessa vitória importante. Bueno, contento porque el equipo ganó, que sumamos de a 3, como tiene que ser de local, y bueno, por eso más contento que por el gol. É um gol também para um desabafo, para sair aquela fase ruim? Sí, sin duda, y como digo, de local había que ganar y bueno, más por la posición que estamos, entonces sirvió mucho ganar. André, cobra-se muito dele, né? Espera-se um rendimento melhor do Arrascaeta. Foi contratado com status aí, não de estrela, né? Mas pelo menos de um jogador bom que pode ser aproveitado e fazer a diferença e tem que mostrar isso mesmo, tem qualidade, né? É um bom jogador, sim. Estava sendo muito exigido, né, ao início do campeonato. O Vanderlei deu um time para ele. Ele está fazendo toda a parte física novamente, questão de musculação. Já está desenvolvendo um porte físico maior que quando ele chegou ao Cruzeiro. E sim, claro, com o tempo aí, eu acho que ainda tem que ser aproveitado na maioria dos partidos brasileiros, se não houver nenhuma contusão, porque é um jogador muito novo, tem apenas 21 anos de idade, mas é um futuro promissor do Cruzeiro, sim, e eu acredito nele. O Jorginho, cobra-se muito de quem se espera, né? Porque se tu espera muita coisa da pessoa, no caso específico do jogador, tu vai cobrar, sabe que ele não pode oferecer aquilo tudo. Mas o Arrascaeta chegou aí, como eu falei agora há pouco, né, com esse status de jogador que pode desequilibrar, né, chegaram a dizer que ele poderia substituir o Everton Ribeiro, e é isso mesmo, tem que jogar, tem que mostrar serviço aí, para ser aproveitado pelo professor, não é isso? Ele chegou para ser um grande ídolo, uma grande estrela, né? Mas o futebol, ele é mediatista, né? Cobra-se muito rápido, né? De treinadores, cobra-se muito rápido de jogadores. Tem jogadores que encaixam na equipe como uma luva, que é o caso do Alisson do Cruzeiro, que saiu da base, mais novo, menos experiente que o Arrascaeta, e é um titular absoluto, no meu modo de ver, do Cruzeiro. É um jovem atleta que chegou desde o primeiro momento que ele estreou, ele já mostrou para que veio, né? Agora, nota-se que o Arrascaeta é um bom jogador, mas eu não acredito que o Arrascaeta vai passar disso aí não. Vai ser um jogador mediano, um jogador que vai ter condições sim de atuar em alguns jogos, mas eu não vejo ele para ascensão, para ser ídolo no Cruzeiro, como foi o Everton Ribeiro, eu não enxergo com essa possibilidade, não. Muito bem, vamos seguir falando da Raposa, André. Mais notícias do Cruzeiro aqui, é o seguinte, depois de voltar a vencer o Brasileirão, né, o Cruzeiro voltou a vencer, como falamos aqui, venceu bem, venceu o Palmeiras, não é um time qualquer, é um bom time, que está também buscando as primeiras posições do Brasileirão, e o Cruzeiro agora está buscando encerrar o jejum de gols como visitante, né? Fora de casa, a equipe não balança as redes há 5 partidas no Brasileiro, né? E o último gol marcado pelo Cruzeiro fora de casa foi na 7ª rodada do Brasileirão, na vitória sobre o Vasco, né? O Vasco vem perdendo aí muitos jogos, né? E o Cruzeiro aproveitou naquela ocasião, venceu, marcando naquela oportunidade 3 gols. Mas desde então, a Raposa não tem marcado. E agora, o Cruzeiro que enfrenta na quinta-feira o Joinville, né? Em Santa Catarina, espera quebrar esse jejum, André. É verdade, Léo. Eu estou gostando muito desses 3 meninos na frente, sendo eles Vinícius Araújo, que deu passe para o Alisson fazer, e depois o Alisson deu passe para o Arrascaeta fazer o segundo gol. Gostei muito, são 3 meninos muito rápidos, porém com a baixa estatura, e isso facilita a defesa adversária, que geralmente tem jogadores mais altos, mas eles são muito rápidos. E usando os dois lados do campo, para o lado direito o Marinho, o Alisson na esquerda e o Vinícius Araújo centralizado no meio, ou também tendo inversão desses 3 em funções diferentes, eu acho que sim pode ameaçar o espaço que vai deixar o Joinville em função de ter que ganhar a partida para sair da zona do Z4. Então vamos lá, o Cruzeiro consegue repetir essa partida muito boa diante do Sport, que mereceu a vitória, e agora em cima do Palmeiras, que ganhou 2-1 pelo bom time do Palmeiras, e partir para todo o time do Joinville para a gente conseguir essa vitória e parar com essa geladeira fora de casa. Pegar o Joinville não é nada mal, né, Jorginho? Uma boa opção aí para o Cruzeiro vencer e se
ocupar um espaço melhor na tabela, melhorar de vez aí na competição, enfim. Na teoria é o adversário ideal, né? O adversário que vem aí disputando o rebaixamento, né? Mas na prática muda muito, né? Eu falei no programa anterior aqui, essas equipes eles entram concentrados para vencer os jogos. Se o Cruzeiro conseguir fazer um gol, aí pode ter certeza que vai ficar fácil o jogo. Então é que eles entram bem motivados para crescer também, sair da zona de rebaixamento. Tomou um gol, vai tudo por água abaixo, o jogador já desanima, e aí pronto. Mas na teoria, né, é um jogo fácil, sim. O jogo contra o Vasco, Jorge, o Joinville deu muito espaço. O Vasco chegou no mínimo no primeiro tempo umas 4, 5 vezes na cara do gol e errou os gols. Aquele lance até grotesco, lá que o jogador chutou mais grama que bola. Agora, eu estou te falando, joga dentro de casa, apoia essa torcida, tal, o Cruzeiro souber aproveitar. O desespero deles, com certeza, vai sair com uma boa vitória. Muito bem, e o rendimento, o bom rendimento do Alisson está sendo atribuído, segundo eu estou acompanhando aqui na reportagem especial feita pelo Super Esportes, ao Lucha, né? O Lucha teria ajudado aí o jovem Alisson a melhorar. Seria o psicólogo Lucha, né? Estão dizendo aqui. O Meia revela um trabalho de Luxemburgo para ajudar em sequência sem novas contusões. Né? Então, Luxemburgo conversou com o Alisson, né? Passou um pouco da experiência que ele tem, deu algumas dicas e esse trabalho do Pô Fechou está sendo considerado importante para essa recuperação aí do jogador, André. Olha, desde a época do Marcelo Oliveira, ou seja, você um pouquinho mais inicial da preparação para o Cruzeiro de 2013, lá na América do Norte, quando disputou vários amistosos com os times mexicanos, o Alisson já estava sendo titular, onde que teve aquela entrada criminosa daquele jogador que deu aquela solada, ele ficou parado sem quantos meses no futebol brasileiro. Agora, o que mais preocupa no Alisson não é o rendimento do Alisson no campo, porque é um jogador que propõe isso ao Cruzeiro. Que me preocupa de maior parte é a questão física dele, porque parece, não tenho certeza, mas parece que o Alisson tem um problema crônico, quando é muito exigido, dá uma contusão muscular nele. Tudo bem, o Lucha inegavelmente é muito capacitado, tem muita experiência, né? Pode passar um pouco dessa experiência que ele tem para o jogador. A gente pega no pé dele quando exatamente cobra dele também um rendimento melhor, né? Um trabalho melhor, mais resultados e menos falácia, né? Porque ele é o rei da retórica, né? É o rei da falácia. Então, ô Lucha, ninguém aqui diz que você não tem capacidade, muito pelo contrário. É um grande treinador com uma história riquíssima no futebol brasileiro. Querendo, se você retome os seus bons momentos. Né? Os bons momentos do Lucha precisam voltar. Quem fica aquela conversinha mole, né? Perde, fica com desculpa esfarrapada, não assume seus erros, mas isso não quer dizer que ele não tenha capacidade, muito pelo contrário, né, Jorge? O Lucha gosta de trazer para si, né, os louros, né, da vitória, né? O Alisson não está fazendo nada mais, nada menos do que toda a vida ele fez, jogar naquele cantinho do campo, partir para cima do adversário com velocidade, ele tem um bom drible e faz o cruzamento. Desde quando ele iniciou, a jogada dele é aquela ali, certo? Então o Lucha não mudou nada no Alisson. Agora, que eu fui lá, trabalhei psicológico. O Lucha quer encontrar uma forma de trazer o Alisson para ele, né? Para ele, como diz, o Lucha fez o Alisson jogar a bola. Não fez nada, a bola dele é aquela, desde o início. Não fez nada. Isso é coisa do Luxemburgo mesmo, querer trazer os holofotes para ele em questão do quando perde, ele se coloca meio de lado. Departamento médico, sim. Lá tem psicólogo. Quando perde, ele se coloca meio de lado, como se fosse assim. Eu não tenho nada com isso, né? Foram jogadores, né? Eu dei minhas orientações, treinei da forma que tinha que ser. Chegou pro Cruzeiro, não, chegou pro Cruzeiro num dia. Nos últimos times que ele dirige. Aí quando ganha, ele meio que se coloca no meio. E agora, quando o jogador surge bem, ele participou da recuperação do jogador. Chegou no meio da semana no Cruzeiro. Com perdão do trocadilho. Essa aí. Chegou no meio da semana no Cruzeiro, jogou contra o Atlético no sábado, no domingo, ganhou. Não, ele jogou contra o Atlético. Sacudiu o time. Ele dirigiu o time contra o Flamengo. Sacudiu um sacode no time, falei que tem que ganhar e que não sei o quê, quer dizer. Então ele gosta dessas coisas, né? É típico mesmo. Na verdade, concordo com os dois. Porém, na verdade, a questão das palavras, foi o Alisson que falou em relação ao Luxemburgo. O Alisson falou, mas em relação ao Alisson. Isso aí é o politicamente correto. O jogador quer ficar do lado do treinador. E também a questão da questão do Luxemburgo, eu acho que tem que ser reciclado assim, em determinados momentos, porque ele usa muito a questão ele. Mas na vitória do domingo em Palmeiras, ele usou a questão da torcida, né? Que falou assim, o nosso maior centroavante desse jogo foi a torcida que apoiou o time 90 minutos. Então isso aí, ele tem o alto e tem os baixos. Ok, André, vamos ao intervalo então, mais uma pausa rápida. Na volta, o Galo Mineiro
será destaque o líder do Líder! Será O líder! Galo que enfrentará o Grêmio na quinta-feira para um grande público mais uma vez, no Mineirão. Filas e mais filas já estão sendo formadas para aquisição dos ingressos. A gente fala sobre isso. Isso tudo que envolve o Galo, já na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esporte, que dá um tempo e volta já.